Olá, graças e paz, irmãos. Tudo bom? Queria deixar uma palavra para você. Estava aqui meditando na palavra e estava pensando. Normalmente chega no final de ano, a gente começa a fazer projetos, começa a fazer planos, né? E uma das coisas que normalmente as pessoas fazem é projetar o próximo ano, né? Então começa a falar a partir do ano que vem, quando virar o ano, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando chega no final do ano, na maioria das vezes a gente quase não faz nada. E quando se trata de nós cristãos, às vezes a gente fica pensando que simplesmente uma virada de ano, né, uma virada de mês, principalmente uma virada de ano, que tudo vai resolver na nossa vida. Que a nossa vida é resolvida com o ano que vira. Eu queria te lembrar, irmãos, que Deus ele não está preso ao nosso tempo. Tem uma palavra que a gente conhece muito, que está em 2 Pedro capítulo 3:8, que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, irmãos, Deus não está preso à mudança de mês, à mudança de dia, à virada de ano, né? Deus trabalha com o nosso coração. A palavra de Deus é o princípio fundamental, né? E a transformação do nosso coração, da nossa mente, é que vai ditar se realmente a nossa vida vai mudar, se vai ser transformada. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 12, 1 e 2, a gente conhece muito, fala: transformados pela renovação da vossa mente, né? Para que? Aí ele fala, tem um propósito, para que transformar a nossa mente, para que renovar a nossa mente pela palavra, né? Ou seja, transformar é conformar a nossa mente com o que a palavra diz. Aí a palavra fala: para que eu preciso transformar a minha mente? Ou seja, transformar a minha maneira de pensar, né? Porque eu costumo dizer que ninguém consegue mudar a sua vida se não mudar a sua maneira de pensar, se não renovar a sua mente, se não adequar os seus pensamentos ao pensamento de Cristo, né? E isso é totalmente possível hoje na Nova Aliança. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, lá em Isaías 55, eu vejo muita gente pregar sobre isso, ensinar sobre isso, e realmente a palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Só que isso não cabe para nós hoje. Essa palavra foi dita para um povo que não tinha o Espírito Santo por dentro, não tinha o Espírito Santo habitando nela. Hoje não, na Nova Aliança, o Espírito Santo habita dentro de nós, e muito mais do que isso. Em 1 Coríntios capítulo 2:16, a palavra diz que nós, diz assim, quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Aí a palavra continua, o versículo continua: nós, porém, temos a mente de Cristo, ou seja, nós podemos pensar como Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala de transformar a mente, de renovar a mente, é passar a pensar da mesma forma que Cristo. Isso é possível por quê? Porque Jesus foi para o céu, mas enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E a Bíblia diz que ele nos guiaria toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo está dentro de nós para isso. E aí tem um propósito: por que renovar a nossa mente? Aí no versículo seguinte de Romanos 12, no versículo 2, diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para nós temos a nossa vida transformada, temos um ano diferente, um mês diferente, um dia diferente, não tem como, irmão. Nós vamos ter que permitir que Deus renove, transforme a nossa mente, a nossa maneira de pensar, que a nossa maneira de pensar se conforme com o que Deus diz a respeito de nós, com aquilo que a palavra fala a nosso respeito. Então, em nome de Jesus, irmão, quando você for fazer a sua oração de virada de ano, não creia que somente porque o ano está virando as coisas vão ser diferentes. As coisas vão mudar se você mudar. As coisas vão mudar se eu mudar, se a minha forma de pensar mudar, as coisas vão mudar. Em nome de Jesus Cristo, muito mais do que a forma de pensar, mas se as nossas atitudes mudarem. Então pensa nisso, quando você for planejar o ano que vem, que você coloque isso, que você planeje permitir que Deus transforme a sua mente pela renovação da palavra. Em nome de Jesus, amém? Quero deixar essa palavra para você meditar, em nome de Jesus Cristo, amém?